do caos também. Sejam bem-vindos ao nome do podcast. Roda a vinheta. Hoje nós vamos entrar num assunto que parece piada, mas é bem sério. Sobre como algumas mentirinhas do WhatsApp podem acabar se tornando mísseis contra a democracia. Para isso nós vamos usar filosofia, tecnologia e política. Tudo isso misturado com um toque de nada mais nada menos de Hannah Arendt, nossa musa do tempo sombrios. Aqui hoje nós estamos com o Joãozinho para os mais íntimos, né? Ele é pesquisador em comunicação digital e a nossa convidada especial de hoje, a doutora Beatriz Oliveira. Seja muito bem-vinda. Opa, gente, muito obrigada. Ela é cientista política e especialista na Hannah Arendt. Doutora Beatriz, começando o tema de hoje com o conceito banalidade do mal, o que ele tem a ver com fake news? Spoiler, tudo. Bom, pessoal, uma boa tarde, né? Bom, a Hannah Arendt já fala que o mal do Holocausto, ele foi principalmente feito por pessoas que não sabiam, né, o que estavam fazendo e também não pensavam muito sobre as suas ações. Um exemplo muito claro disso, que ela falava muito, é o Eichmann, né? Que ele sempre afirmava que ele só estava seguindo ordens. Quando aquele filme, né, o leitor, que é a Hannah, a personagem do filme, interpretada pela Kate Winslet, uma coisa, enfim, ela dizia que só estava só cumprindo ordens, enquanto isso ela banalizava, ela achava muito menos vergonhoso para ela admitir que ela era analfabeta. Quer dizer, muito mais vergonhoso porque admitir que ela matou milhares de mulheres judias fora pedofilia. Isso mesmo, João. Essa personagem, ela retrata muito bem o conceito de banalidade do mal, né? E hoje em dia, principalmente, muitas das vezes o mal é lido por gente que diz que só está repassando. Seja ali no grupo do WhatsApp, no Instagram, no Facebook também, né? E na maioria das vezes não é por maldade mesmo. É simplesmente uma preguiça, assim, de buscar se aquelas informações são verídicas. Dá um tec-tec no Google para pesquisar, nossa, será que isso que eu estou compartilhando não é verdade mesmo, né? E esse tipo de mentira e de informação hoje em dia, ele virou praticamente um meme, né? Ninguém sabe de onde que ele veio, mas todo mundo compartilha. E com as redes sociais isso vira um palco para absurdo, não é mesmo? Eu lembro de ter ouvido que as fake news, elas se espalham 6 vezes mais rápido que a verdade. É como se a verdade ela estivesse de ressaca, enquanto as mentiras, fake news, elas estivessem tomando energética. Gostei. Então, assim, doutora, você está dizendo que, assim como os nazistas antigamente usavam os judeus como ativos políticos de manipulação em massa, constantemente passando a desinformação de um povo que já era odiado globalmente, hoje em dia a gente usa desse mesmo artifício pelas redes sociais para espalhar mentiras com o objetivo de buscar likes e visualizações? Exatamente, dona Ana. Eu acredito que a Arendt queria hoje em dia que esse tipo de falta de pensamento é um passatempo hoje em dia, né? Já é algo natural. E tem se tornado cada vez mais frequente na nossa sociedade. E o principal perigo disso é que nós nem percebemos, na maioria das vezes, que a gente está apertando, né? No compartilhar no piloto automático. Tá certo. Bom, doutora, recentemente eu li o livro Origem do Totalitarismo, da Hannah Arendt, onde ela fala muito sobre como que o regime totalitário usava a propaganda, do ódio generalizado. E, bom, o que você falaria de quais seriam os traços totalitários possíveis de hoje, etc? Bom, existem 3 tipos clássicos que esse tipo de ideologia ele costuma utilizar. E hoje em dia, principalmente, é necessário que a gente preste muita atenção nisso para identificar esses trejeitos totalitários, né? O primeiro deles é repetir a mentira daquela do bordão. Um exemplo disso é que muitos líderes totalitários, eles sempre iam falar, mídia mente e tudo mais, por exemplo. Aí também o segundo deles seria a questão de inventar vilões, né? Como imigrantes, as elites, comunistas imaginários. Mas no caso que a gente está abordando seriam os judeus, né? E o terceiro, eles costumam sabotar a ciência. O que seria isso? Seria que eles tendem a negar tudo que a ciência fala e usar mitos e até crenças populares como se fossem verdade. Como a gente até teve casos recentes que aconteceram isso. Mas agora nós temos uma diferença, né?
nazismo tinha Goebbels com o microfone, ou seja, no geral, somente pessoas influentes eram capazes de espalhar mentira em massa, né? Hoje, a desinformação vem de todo lado, até mesmo no seu tipo churrasco, que no geral só repete qualquer fake news que ele tenha escutado, né? Sim, sim. E isso que é o mais assustador, né? Porque antes do mentiroso, ele tinha nome, ele tinha endereço, ele tinha bigode, né? Mas hoje em dia é tudo muito difuso, tudo muito aberto, né? A gente tem os bots, a gente tem anônimos, influenciadores fitness falando vacina. Resumindo, pessoas que sequer têm diploma ou qualquer conhecimento sobre o assunto querendo falar as coisas com propriedade, né? A Arendt chamaria isso de culpa pulverizada. Doutora, você falou tudo, viu? Além disso, eu acho que eu ouvi falar sobre que a metade dos brasileiros já consideraram fake news sem sequer perceber. Tipo, eles estavam só dizendo, oh, que legal isso disso, nossa, que incrível, etc. Nossa, que surpresa, etc. Nossa, que absurdo! Pois é. Sim. É a velha do mal, agora ela parece que ela tem Wi-Fi e grupo no Telegram, WhatsApp. Não é? Pois é. Doutora, tô vendo aqui muita gente já perguntando sobre isso. O que você acha sobre que na área da sabedoria e do pós-guerra, seus estudos, etc. Ela poderia para quais possíveis saídas para os nossos problemas e buscam minar a confiança na democracia? Bom, para nós sermos capazes de realmente iniciarmos uma mudança efetiva, é necessário que nós tenhamos uma educação principalmente voltada para o pensamento crítico. Afinal, a gente não basta somente saber que algo é falso. A gente tem que entender qual que é a razão de querermos tanto acreditar. Também deve ser alguma regulamentação desse tipo de plataforma, né? O Facebook, o Instagram, principalmente esse tipo de plataforma que busca realmente compartilhar informações. Mais óbvio que com transparência e respeito ao usuário, nada no estilo censura do Big Brother. E outra opção necessária é a ação coletiva na sociedade. Um exemplo disso foi quando a galera se uniu e o Twitter meio que virou uma zona proibida do Trump. E no dia a dia, o que o pessoal de casa pode fazer para evitar esse compartilhamento desenfreado de fake news? Além de respirar fundo antes de repassamentos políticos do grupo da família. Bom, eu acredito que principalmente pausar e pensar antes de compartilhar, né? Isso que eu estou compartilhando vai informar ou vai desinformar? Vai agregar alguma coisa isso que eu estou compartilhando na vida das pessoas? A Arendt dizia que o antídoto para o mal é o bom e velho julgamento individual, né? Aquele que não cabe no tweet. Verdade. Acho que a gente pode tomar nossa atenção e lembrar que a expressão ela não é um passe livre para espalhar bobagem. A informação ela é uma sabotagem passada de opinião, sabe? Esse tipo de ignorância é vista, lida, compartilhada, principalmente por pessoas com pouca escolaridade, atingindo uma maioria de idosos que não tem conhecimento tão discernimento assim para separar o que é verdade do que é mentira, assim como tem tanta gente que tem afinidade com a tecnologia também, que é onde essas notícias se espalham muito rápido. Bom, e João, isso mesmo que você falou, e eu acredito que a gente precisaria também de incentivos nas escolas, pelo menos tipo palestras, qualquer coisa assim, que ajudasse as crianças, os adolescentes, a ter esse melhor discernimento do que é uma fake news e o que não é. Porque um exemplo, lá na Finlândia, se eu não estou enganada, eles têm como se fosse uma matéria assim na escola, que é tipo identificação de fake news, né? Que ajuda para que eles tenham esse maior discernimento. Tanto é que, se eu não me engano, lá é o país com o maior índice, o menor índice, na verdade, de disseminação de fake news. Né? Então, acho que se a gente tivesse esse tipo de incentivo, exato, desde cedo nas escolas, a gente poderia diminuir muito a quantidade de fake news que são espalhadas atualmente no Brasil. Tá certo. Agora, dando uma interagida mais com o pessoal aqui no chat, vou ler aqui perguntas. Ó, o Marcos Pereira 01 mandou um superchat. Obrigada pelos R$50. Ele fez uma pergunta para a senhora. Sim. E como tudo isso impacta a democracia, doutora? Quais são os tipos de consequências que podem ocorrer por conta disso? Então, meu querido, o Marcos, né? A Arendt, ela dizia que a democracia ela precisa de um espaço público, baseado em fatos. E sem esse espaço público,
a gente tem muitas problemáticas. A primeira delas é a polarização, que virou uma briga de torcida hoje em dia, né? Cada um escolhe o lado que considera mais viável para você mesmo, e se você ficar em cima do muro, você se torna vítima de ambos os lados. Outra problemática que vem com essa ausência é a desconfiança geral, seja nas urnas, seja na imprensa e até no imposto do mercado, né? Tudo hoje em dia se tornou motivo de descrença na nossa sociedade atual. E com certeza isso foi muito intensificado com as fake news, né? E por fim, a gente tem a violência política. Exemplos desse tipo de violência foram o 8 de janeiro no Brasil e o 6 de janeiro nos Estados Unidos. Que bom, a gente sabe que não foi nenhum tipo de coincidência, né? Caraca, doutora. Pior que essa estraga não é só na política, né? Sim. A fake news sobre as vacinas, por exemplo, 300 mil mortes que poderiam ser evitadas durante a pandemia. Cara, é muito terrível a situação. Sim. Dá pra ver que uma mentira realmente ela mata. E além disso, ela pode causar outras consequências, não é apenas força de expressão. Pois é. E as plataformas digitais, como o Instagram, o Facebook, o Twitter, hoje em dia se tornaram as mais novas fontes de propagação de mentiras, né? E o novo palco da política do conceito, para quem não sabe, consiste em basicamente enganar pessoas enquanto o foco do que realmente importa é desviado, que é favorável para pessoas em cargos de poder, né? E praticamente dá para eles liberdade para fazer o que bem entendem. Sim, exatamente, Ana. E como os bons burocratas modernos, eles praticamente dizem que eles só seguem os algoritmos, né? Quase como um algoritmo digital. Mas no final essas redes sociais elas só tendem a lucrar com esse caos informativo enquanto a nossa democracia segue sendo destruída. Bom, a gente já está chegando ao fim desse episódio, mas antes de encerrar, nós vamos retomar alguns assuntos importantes que comentamos nesse podcast. Falamos sobre como a filósofa Hannah Arendt percebeu que o mal nem sempre vem com cara de vilão. Às vezes eles aparecem em atitudes comuns e corriqueiras, como quando alguém só estava seguindo outro. Hoje isso pode ser só compartilhar, vir no grupo, nem achei que isso era tão sério, etc. E esse só que a gente fala, a gente teve que mais atenção nisso, porque a Arendt mostrou que o totalitarismo ele não começa com tanques nas ruas, ele começa bem antes, quando a gente se acostuma a pequenas atitudes erradas que parecem inofensivas, aquelas piadas ofensivas, aquela teoria maluca que a gente compartilha só por diversão. Tudo isso vai dando pouco a pouco a confiança na verdade e no outro. Exatamente isso, então. Quando a Arendt ela escreveu as origens do totalitarismo, ela queria entender como que uma sociedade inteira pode chegar a aceitar coisas absurdas sem ninguém questionar. Hoje, a gente vê isso acontecendo todo dia online, né? A mentira ela se espalha com muita facilidade e a verdade ela se mistura nesse meio também. E muita gente, mesmo que sem maldade, acaba ajudando a confundir e a propagar ainda mais esse tipo de informação. E o pior é que tudo isso faz parte de um sistema que nunca vai ser da bolsa, né? Mas eu acho que a gente também acreditava que a gente pode mudar isso. E o pensamento crítico e a ação consistente fazem diferença. E com isso em mente, a gente quer deixar aqui 3 perguntas simples para você refletir na sua casa depois de ouvir esse episódio. Eu vou repetir. Não, mas ficou um silêncio depois, né? Não, eu vou repetir. Tá bom. É melhor. Tá com a É bateria. porque Tá perdeu o bom. time e a bateria tá baixa. Mas a gente já tá quase terminando. A gente já tá quase terminando. Calma, tá quase terminando. Relaxa. Mas eu acho que a Arendt também acreditava que a gente pode mudar isso. Que o pensamento crítico e a ação consciente fazem diferença. E com isso em mente, a gente quer deixar aqui 3 perguntas simples para você refletir depois de ouvir esse episódio. Você costuma checar o que você compartilha antes de mandar para frente? Também, já para pensar que quem se beneficia quando algo viraliza, tipo, quem vai trazer? Quem ganha com isso? Né? Quem ganha com isso? E talvez a terceira e a mais importante, com seus cliques, você ajuda a construir que tipo de mundo, que tipo de realidade? Isso mesmo, gente. A Arendt ela dizia que o problema não é só a maldade em si, mas quando a gente para de se importar com isso. Hoje, no mundo que é cheio de informação e barulho, prestar atenção é algo muito valioso e especialmente raro, que pouca gente tem realmente interesse em fazer. Então, na próxima
vez que vocês forem compartilhar alguma coisa, pensa só um segundinho antes, né? Às vezes isso já basta muito para fazer a diferença. E é isso, gente. Muito obrigada ao nome do podcast por ter me convidado hoje. Eu agradeço imensamente pela oportunidade de poder falar da minha paixão que é a Hannah Arendt. O prazer é nosso, Sotero. A senhora nos ajudou a compreender hoje melhor sobre essa autora sensacional que é a Hannah Arendt, além de trazer um debate importante e atual, né? Mas enfim, gente, esse foi o nome do podcast de hoje. E lembre-se, contra a mentira repetida, a melhor resposta é pensar com calma. Até a próxima e se cuidem. Tchau, tchau. Tchau.